Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Bom dia, Michel. Fica à vontade. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo. Tá aparecendo para todos a tela? Tela cheia, só põe na tela. Isso. Ok. Bom, um bom dia. O meu trabalho eu fiz baseado em osteosarcoma, o acompanhamento do tratamento quimioterápico do osteosarcoma por infravermelho. Eu vou fazer uma breve apresentação antes de começar o trabalho em si. Deixa eu ver aqui. Esse trabalho foi realizado na Liga contra o Câncer, aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou ortopedista e traumatologista, sou membro da SBOT, do Comitê de Dor, e sou coordenador do Serviço de Oncologia Ortopédica da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Para quem nunca ouviu falar na Liga, a Liga é um centro de referência no tratamento do câncer no norte e nordeste do nosso país. Ela é composta por essas unidades: o Hospital Luiz Antônio, na Policlínica, o Centro Avançado de Oncologia, todos os três em Natal, o Hospital de Oncologia do Seridó, que fica numa cidade do interior do estado chamada Caicó. Dentro da Liga tem um Instituto de Ensino e Pesquisa e Inovação, em que se produz muitos trabalhos científicos na área e desenvolve muitas pesquisas voltadas ao câncer, e tem uma casa de apoio para pacientes que vêm do interior e precisam ficar na cidade e não tem apoio familiar. Bom, resumidamente, o trabalho ele trata do osteosarcoma, que é um tumor primário dos ossos, é o mais frequente, tumor primário maligno dos ossos. Apesar de ser mais frequente, o tumor ósseo é uma doença rara, né? Se pegar todos os cânceres que podem acometer um ser humano, os tumores ósseos representam apenas 2%. E dentre os malignos, a metástase é a mais frequente, mas dentre os malignos primários do osso, o osteosarcoma é o mais frequente. O diagnóstico é feito por exames de imagem, pela biópsia, pelo exame anatomo patológico, algumas vezes complementado pela imunohistoquímica. E o tratamento do osteosarcoma, especificamente, é feito em 3 etapas. É uma quimioterapia pré-operatória, a cirurgia em si, para ressecção do tumor, e uma quimioterapia pós-operatória. A radioterapia é contraindicada no osteosarcoma, pois tem um risco de recidiva extremamente agressiva, chamada osteosarcoma pós-radioterapia. O mais relevante no prognóstico do paciente, além de fatores como o tamanho do tumor, a localização, qual osso é que é acometido, dentro do tratamento, o que é mais relevante é a resposta tumoral à quimioterapia pré-cirúrgica. Se o tumor nessa etapa tiver uma boa resposta, o prognóstico será melhor do que o contrário. E todo esse contexto, eu tentei encontrar como a termografia poderia ajudar, complementar nesse acompanhamento no diagnóstico dos pacientes. Por se tratar de um exame funcional, indolor, sem riscos, que pode ser feito a qualquer momento e várias vezes no decorrer do tratamento de cada paciente. Como o osteosarcoma é um tema que não é tão comum, que não é comum, na verdade é raro, eu decidi fazer uma breve explanação do que é o osteosarcoma para que todos nós consigamos entender o cenário de um paciente com osteosarcoma. Quero lembrar que não há nenhum conflito de interesse nesse trabalho e que todas as imagens utilizadas foram devidamente autorizadas e todos são pacientes meus que participaram do trabalho. Então, o osteosarcoma é um tumor ósseo primário, ele se caracteriza histologicamente pela formação de osteoide imaturo e neoplásico. Isso é uma grande confusão para um patologista, porque se a gente fizer a biópsia de um calo ósseo, ele pode se confundir com osteosarcoma, porque no calo ósseo de uma fratura
benigna, também forma osteoide imaturo. Então, assim, é um ponto sempre que a gente chama atenção. E esse osteoide imaturo está dentro de um estroma sarcomatoso, né? Ele predomina na segunda década de vida, entre os 10 e os 20 anos, tem uma leve predileção pelo sexo masculino, mas não há uma explicação por esta predileção. Acomete prioritariamente a região metafisária de ossos longos. O local mais frequente é no fêmur distal, mas pode acometer tíbia proximal, húmero proximal, ossos do ilíaco, que aí tem um prognóstico bem pior. Mas, assim, a predileção dele é pela região metafisária de ossos longos. Os sintomas são inespecíficos, mas está sempre relatado na história clínica do doente, sempre não, com grande frequência, o trauma. Né? É comum a família, o paciente chegar dizendo que foi após uma pancada que começou a doer, inchar e aumentar de volume. Mas não há nenhuma relação entre o trauma e o desenvolvimento do osteosarcoma. O que acontece apenas é que, como ele acomete uma faixa etária de 10 aos 20 anos, é uma faixa etária do indivíduo em que ele está mais exposto aos traumas, aos esportes, ao jogo de futebol. Enfim, é uma idade em que a pessoa é muito ativa, está muito exposta. Então, o trauma é uma constante na vida das pessoas. É uma pancada, é uma queda, e acabam associando com o tumor, mas não há nenhuma correlação. Os exames laboratoriais são inespecíficos para o osteosarcoma, não tem nenhum marcador laboratorial para ele. Apenas mostram atividade metabólica óssea, mas que pode estar aumentada em várias outras doenças não tumorais. Então, não tem muito significado exames laboratoriais para diagnóstico de osteosarcoma. É útil no acompanhamento clínico, mas para diagnóstico não. O diagnóstico por imagem acaba sendo extremamente importante, né? Essas alterações clássicas do raio-x, que é a imagem em raios de sol, e o triângulo de Kodman, que eu vou voltar um pouquinho a imagem aqui dessa radiografia. Aqui é um tumor, é um osteosarcoma já após quimioterapia, ele já está calcificado, né? Não é uma imagem inicial de diagnóstico. Mas aqui a gente vê o triângulo de Kodman, que é esse levantamento periosteal, e nessa imagem de perfil, esse espiculado aqui seriam os raios de sol. Só para... Deixa eu voltar para cá. Opa. Desculpe. E aí vem os outros exames de imagem, que vão contribuir bastante. A ressonância, a tomografia. Diante de uma situação de um paciente suspeito para tumor ósseo, é mandatório fazer um estadiamento com cintilografia óssea, tomografia de tórax, de abdômen, enfim. Nesse contexto, surgiu a pergunta para a realização desse trabalho. No que a termografia poderia contribuir? E é isso que eu vou tentar mostrar aos senhores no continuar da apresentação. A biópsia é o exame, faz parte do estadiamento e deve ser obrigatoriamente o último exame a ser feito, porque o trauma cirúrgico para a realização da biópsia pode interferir nas imagens, nos exames de imagens, principalmente a ressonância. O trauma cirúrgico é fazer uma área de edema que pode ser percebida pela ressonância e surgir a dúvida se aquela área de edema foi do trauma da biópsia ou se faz parte do tumor. Então, a biópsia deve ser sempre o último exame a ser feito. E, pelo menos em oncologia ortopédica, o ideal é que a biópsia seja realizada pelo médico que for realizar o tratamento cirúrgico definitivo, pois o local da biópsia já está dentro do planejamento cirúrgico. Isso é uma máxima que nós temos dentro da especialidade. Então, a termografia nesse paciente que tem uma imagem exuberante, uma imagem termográfica exuberante, em que nós identificamos uma assimetria termovascular entre os membros, na região distal da coxa, próximo ao joelho, com um aumento da atividade vascular, presenças de anel vascular fechado, múltiplos anéis vasculares fechados, aqui como os senhores podem ver, que são sinais de agressividade, de alta atividade metabólica. A imagem termográfica não permite o diagnóstico do câncer, mas permite sim a identificação da
do aumento da atividade metabólica e que pode nos levar ao questionamento da possibilidade, dentre outros diagnósticos, de ser uma lesão tumoral e prosseguir com a investigação. Então, o osteosarcoma, um breve histórico dele, ele teve uma grande mudança no seu tratamento a partir da década de 70. Até 1970, o tratamento do osteosarcoma era exclusivamente amputação. Nenhum tratamento medicamentoso era feito. Simplesmente amputação, e se via que o índice de sobrevida após 5 anos era abaixo de 20%, ou seja, em 5 anos, 80% dos pacientes com osteosarcoma iriam falecer. A partir da década de 70, e principalmente 74, começou a haver a introdução dos quimioterápicos, e com o uso principalmente do metotrexate. Na década de 80, então, que teve um grande avanço da quimioterapia, isso aumentou muito a sobrevida. E a sobrevida dos pacientes acima, por mais de 5 anos, passou a ser de 60%. Então, saiu de uma sobrevida de 20% para a sobrevida de 60% com o uso dos quimioterápicos. Desta forma, com o aumento da sobrevida, começou a surgir a necessidade e a exigência dos pacientes para ter uma qualidade de vida melhor, ou seja, ter um membro mais funcional. A amputação começou a ser vista como uma técnica cirúrgica de exceção. E aí surgiram várias técnicas de salvamento de membro, o limb salvage, que é o que hoje faz parte da cultura médica moderna. Nós sempre tentamos salvar o membro com osteosarcoma. A amputação passa a ser uma exceção, quando o salvamento do membro não é possível, por nenhum dos métodos que nós utilizamos. Então, no plano de tratamento, tem o estadiamento e a biópsia, que é o diagnóstico inicial. Logo em seguida, começa o tratamento, que tem que ser quimioterápico. No nosso serviço, é utilizado um protocolo de metotrexate, cisplatina e doxarubicina por 9 a 12 semanas, uma média de 10 semanas. Esse tempo de uso do quimioterápico vai depender muito da resposta clínica ao paciente. Então, a única forma hoje, atualmente, de acompanhamento da resposta do quimioterápico, da resposta tumoral à quimioterapia, durante a quimioterapia, é clínico. É redução de dor, diminuição de volume da lesão, diminuição do calor local, da resposta inflamatória. Ao término da quimioterapia, é que se faz uma ressonância de controle pós-quimioterápico para aí sim ter uma medida mais mensurável de redução do volume tumoral e de calcificação do tumor. Mas durante a vigência da quimioterapia é apenas clínico. E é exatamente nesse momento em que eu imagino que a termografia pode ser muito útil. Após a quimioterapia, realizada a cirurgia, tem algumas técnicas que eu vou apenas citar logo em seguida para vocês. Com a peça cirúrgica é feita uma classificação patológica, chamada classificação de UVUS, em que ela avalia o grau de necrose tumoral, sendo que o UVUS 4 é a melhor situação, onde há 100% de necrose tumoral, ou seja, ausência de tumor viável. É o de melhor prognóstico. Após a cirurgia, é feita a quimioterapia pós-operatória por mais de 10 semanas e o tratamento está concluído. A radioterapia é contraindicada, como já havia falado anteriormente, e no surgimento de metástases, desde que sejam isoladas, é feita a ressecção das metástases. Então, como é realizada a cirurgia? Apenas para ilustração, para ajudar a compreender o cenário. É feita a ressecção da peça cirúrgica, que é um fêmur distal, com margem oncológica, você vê tecido normal. Essa é a etapa oncológica da cirurgia. Logo em seguida vem a etapa ortopédica, que é a reconstrução do membro com as técnicas de limb salvage. Aqui é a mesma peça, sendo que retirado o excesso, retirado as partes moles. Aqui a gente vê o osso apenas com a lesão tumoral. Uma das formas de reconstrução é através da substituição por endopróteses. Através da colocação de endopróteses, em que substitui o fêmur distal, mantendo a movimentação do joelho.
Uma outra técnica que eu particularmente gosto muito de utilizar é a Frozen Surgery, em que se resseca o tumor. Esse tumor é congelado em nitrogênio por 20 minutos. Eu vou pedir licença que eu não consigo colocar esse vídeo na apresentação de jeito nenhum, mas ele está bem fácil aqui. Nós congelamos o tumor por 20 minutos em nitrogênio líquido. Em nitrogênio líquido. O nitrogênio está a aproximadamente menos 200 graus Celsius, mais precisamente a 198 graus Celsius. Esse tumor, inicialmente, a gente vai colocando aos poucos, durante 5 minutos, porque há um grande risco de quebra da peça. Pelo congelamento, a peça se racha inteira. E após esses 20 minutos de congelamento, ela passa por mais 20 minutos de degelo. Ele cristalizado já no processo de degelo. O degelo é feito em água destilada, não pode ser em soro fisiológico, porque a hiperosmolaridade do soro fisiológico pode favorecer a fratura do enxerto congelado. E em seguida é reimplantado ao membro, como forma de reconstrução biológica, fixado com placa e parafuso. E nesse caso eu coloquei uma prótese primária de joelho, que é utilizada numa artrose comum de joelho. Opa, pronto. Bom, feita essa breve introdução sobre o osteosarcoma, para que todos entendam a logística, a pergunta que se segue é: há espaço para o exame de infravermelho nesses pacientes, nessa patologia, nessa doença? Bom, o exame de imagem infravermelho é um método diagnóstico funcional, sem riscos, sem radiação, que pode ser repetido por diversas vezes. O equipamento é portátil, então facilita muito a utilização até a beira do leito do paciente. Essa é uma grande vantagem. As câmeras mais modernas conseguem captar variações muito pequenas de temperatura da pele, né, de 0,06 graus, 0,04 graus, dependendo do equipamento, por milímetro quadrado de pele. O estímulo doloroso que faz parte da lesão tumoral, tanto nociceptivo quanto neuropático, provoca alterações neurovegetativas e da microcirculação cutânea, influenciando a temperatura da pele, e a própria atividade metabólica do tumor, com neovascularização, poderia ser captado pela câmera infravermelha. É interessante citar, nesse momento, eu vou parafrasear o Dr. Marcos, com relação ao diagnóstico precoce, né? O tumor ósseo é difícil dar o diagnóstico precoce, porque normalmente só se é investigado depois que aparece o sintoma da dor. Então, depois que tem dor, já não é mais tão precoce assim, porque já está sintomático, né? A termografia poderia ajudar também nesse sentido, mas que não é o objeto desse estudo. Então, esse estudo foi um estudo prospectivo, em que nós o fizemos no período de julho de 2020 a janeiro de 2021, em que foi avaliado o osteosarcoma, né, o tumor ósseo maligno primário. Foram um total de 6 pacientes. A casuística do nosso serviço anual é em torno de 15 pacientes com osteosarcoma por ano. Nesse período, nós tivemos 6 pacientes, sendo que desses 6, 2 tiveram que ser excluídos eu excluí do trabalho, pois não eram no fêmur distal. Por ser em outro osso, no caso do húmero, para diminuir o viés de análise, eu preferi excluí-los. Então, ficamos com 4 pacientes, sendo 3 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Um dos 6 pacientes, o anátome patológico veio como condrosarcoma, também foi excluído por esse motivo. Então, foi seguido todo o protocolo, não foi alterado o tratamento nem os métodos diagnósticos do paciente. Foi apenas introduzido a realização da termografia. A faixa etária desses pacientes variou de 8 a 20 anos de idade. Foi realizado todo o protocolo quimioterápico durante 10 semanas e as imagens infravermelhas foram feitas 4 coletas em cada paciente. Antes da quimioterapia, na 4ª semana da quimioterapia, na 7ª semana e na última semana, na 10ª semana. Essas imagens foram colhidas no consultório da oncologia ortopédica, no momento das consultas,
E as imagens no decorrer da quimioterapia foram obtidas dentro da enfermaria, em consultório específico da enfermaria. Todas essas salas são climatizadas, com ar-condicionado, a temperatura controlada através de um termostato, feito a termalização por 15 minutos de cada paciente antes de colher as imagens. Nós fizemos imagem de frente dos joelhos, mas pegando desde a região proximal das coxas até uma parte mais distal da perna, através de uma câmera FLIR P530. A dificuldade que nós encontramos é que no decorrer do tratamento, pela imobilidade do paciente, da articulação, eles tendem a desenvolver flexo de joelho, então o posicionamento para a coleta das imagens é um pouco difícil, e também porque eles não conseguem apoiar o membro por carga no membro, por dois motivos. Primeiro, por recomendação minha, porque há o risco de fratura quando se põe carga. Segundo, pelo flexo. E o terceiro motivo, muitas vezes, pela dor quando se põe carga. Sim, desculpa. Foram feitos 3 ROIs em cada paciente, em cada imagem, sendo que a ROI 1 é na região tumoral, a ROI 2 na região contralateral, a ROI 1, e a ROI 3 na região distal, a ROI 1. Esses foram os 4 pacientes com as faixas etárias dele, todos foram no joelho, especificamente no fêmur distal, todos tiveram um diagnóstico confirmado por anatomopatológico de osteosarcoma. As imagens termográficas, como já havia falado, foram feitas da parte anterior, da região anterior dos membros, em 4 imagens, em momentos diferentes do tratamento, antes do tratamento quimioterápico, no decorrer do tratamento. E essas ROIs foram analisadas. Teve mais uma análise que eu acrescentei, que foi comparativa entre as ROIs, né? A ROI 1 com a ROI 2, ou seja, eu fazendo a diferença do resultado, da temperatura média da ROI 1 com a 2 e da ROI 1 com a ROI 3. Esses foram os resultados que eu encontrei com relação às temperaturas na primeira coluna da ROI 1, ROI 2, ROI 3, da relação entre ROI 1, ROI 2 e ROI 1 e ROI 3. Cada quadro desse é de um paciente. Aqui, no caso, eu vou chamar de paciente 1, paciente 2, paciente 3 e paciente 4. Vai ser melhor visualizar esses resultados com a leitura dos gráficos que eu vou mostrar logo mais. Aqui é a evolução de um dos pacientes, que eu achei mais exuberante. Na imagem pré-quimioterapia, a gente percebe uma assimetria térmica entre os membros na região do joelho, com uma hiperradiação no joelho direito, demonstrando um grande aumento da atividade metabólica comparativa de um para o outro. Além disso, o contorno, né? Aumento de volume da região, que nos ajuda também nessa análise. Esse paciente, especificamente, ele teve uma demora para começar o tratamento quimioterápico, pelas dificuldades geográficas dele. E no 4º ciclo, veja a grande diferença tumoral e de atividade metabólica com relação à imagem pré-quimioterapia, né? Mostrando o grande aumento da atividade vascular, a vascularização em anel fechado, mas aí, no decorrer da quimioterapia, já se vê uma redução dessa atividade metabólica no 7º ciclo, e aparentemente um aumento novamente no 10º ciclo. Isso aí me chamou a atenção, pois foi comum em todos os pacientes. Então foram feitos 2 gráficos para cada paciente, um em que era feita a análise das ROIs individualmente, e no segundo gráfico em que eu fiz a análise comparativa entre as ROIs. Então, aqui, esse primeiro gráfico é o gráfico de um único paciente, vou chamar de paciente 1, em que eu analisei apenas a temperatura média de cada ROI, ROI 1, ROI 2 e ROI 3. E o que foi percebido é que na imagem termográfica, pré-quimioterapia, ele estava no nível térmico, no 4º ciclo aumenta, no 7º ciclo cai e volta a subir no 10º ciclo. Essa leitura aqui já me fez um questionamento de rotina, de protocolo,
o paciente é liberado para a cirurgia aqui no 10º ciclo. Mas será que não seria melhor liberá-lo antes? Será que nesse momento, entre o 7º e o 10º ciclo, a quimioterapia já não está sendo mais tão útil quanto deveria? Esse foi um questionamento que eu me fiz. Nesse outro gráfico está desenhado todos os 4 pacientes. A mesma análise, temperatura média das ROI, sendo que de todos os 4 pacientes. E a gente vê o mesmo desenho que no gráfico anterior. Começa no nível, tende a subir no 4º ciclo, tende a cair no 7º ciclo e tende a aumentar para o 10º ciclo. Alguns pacientes continuaram caindo, mas outros subiram. No outro gráfico, que foi feito de cada paciente, foi a análise comparativa entre as ROIs. A linha amarela é entre a ROI 1 e a ROI 2, e a outra linha entre a ROI 1 e a ROI 3. Nesse paciente, foi o paciente 1 também, o mesmo paciente do gráfico anterior. Já a análise comparativa entre as ROIs, ele já teve um comportamento diferente. Ele começa no nível térmico pré-químio, no 4º ciclo sobe, e ele tende a queda até o 10º ciclo, comparativamente. Nesses 2 gráficos, são todos os pacientes, aqui analisando apenas ROI 1 e ROI 2, e aqui a ROI 1 com a ROI 3. E eles seguem o mesmo padrão. Começa no nível térmico e tende a queda até chegar no 10º ciclo. Comparando a ROI 1 e a ROI 2, a mesma coisa, tende a queda até o 10º ciclo. Então, diante desses elementos todos, esse estudo avaliou a temperatura dos membros, assim, já que a imagem térmica inicial foi pré-biópsia, lembrando que a biópsia é o último exame do estadiamento e eu tive a termografia como sendo um elemento do estadiamento, então a imagem inicial foi antes da biópsia, ou seja, não havia agressão cirúrgica alguma, e as outras imagens foram de decorrer de tratamento. É um trabalho que eu tive a audácia de dizer que era inédito, porque eu procurei bastante algo parecido na literatura brasileira e não encontrei. Encontrei, sim, alguns trabalhos envolvendo termografia osteosarcoma na literatura internacional, mas confesso que não encontrei nenhum em que fizesse a relação da termografia com acompanhamento do tratamento quimioterápico. Os osteosarcomas são tumores muito raros, assim, comparativamente com os tumores que podem acometer um ser humano. Então, é difícil ter uma casuística elevada para esse tipo de trabalho. O principal sintoma dos pacientes é a dor, o calor local e a tumoração. Normalmente, na literatura internacional mostra que entre o início do sintoma e o diagnóstico demoram até 16 semanas, ou seja, 4 meses entre o início do sintoma e o diagnóstico, então dificilmente o diagnóstico é precoce para o osteosarcoma. É um tumor extremamente metabólico, é um tumor muito agressivo, é um tumor letal. E o tempo de tratamento, a resposta terapêutica é fundamental para o desfecho de cada caso. O tratamento, como eu já havia falado, é dividido em 3 etapas: a quimioterapia pré-operatória, cirurgia e quimioterapia pós-operatória. Obrigatoriamente nessa sequência, e porque a quimioterapia é o fator mais importante para o prognóstico do paciente, a resposta tumoral à quimioterapia. Durante os ciclos de quimioterapia foi feita essa avaliação da resposta tumoral termograficamente, que até então ela é feita em quase que 100% dos serviços apenas com a avaliação clínica, e que é feito apenas um exame de imagem ao término dos 10 ciclos do tratamento. A termografia é um exame muito útil na avaliação funcional, metabólica do nosso corpo, da avaliação da dor, do sistema neurovegetativo. A análise térmica em vários trabalhos de pessoas rígidas se mostrou totalmente confiável em várias doenças, em vários casos. A variação da temperatura por ΔT foi o método que eu utilizei para avaliação e interpretação dos resultados que eu encontrei
A termografia me mostrou ser útil nesse paciente com osteosarcoma, o que corrobora com a literatura internacional, que ela tem a sua aplicabilidade, pode ser empregada para determinar até metástases ósseas, mas não, assim, claro, voltando a repetir, a termografia não dá o diagnóstico de câncer, mas ela consegue perceber de forma mais precoce o aumento da atividade metabólica em determinada região, nos ajudando a continuar a investigação. Com os equipamentos que nós temos hoje em dia, assim, a termografia passou a ser um método muito facilmente executável, muito facilmente reprodutível e muito útil no diagnóstico cotidiano, rotineiro. E, para concluir, as temperaturas emitidas na área tumoral apresentaram assimetria térmica, a qual se modificou no decorrer do tratamento, tendo atingido mínimas no 7º ciclo. E aí eu comecei a imaginar que talvez a termografia fosse útil para nos dizer qual o momento ideal da cirurgia, que teoricamente o momento ideal da cirurgia é o momento em que a quimioterapia não está mais contribuindo para a melhora do tumor. A literatura ainda é muito escassa com relação a esse assunto, essa relação termografia e tumores ósseos. E, é claro, um estudo com maior número de pacientes, com uma amostra maior, vai nos ajudar a chegar a conclusões mais precisas. Essa foi a literatura pesquisada e agradeço a atenção de todos. Muito bem, Michel. Muito bem, me surpreendeu, hein? Você já tinha feito o trabalho escrito e a apresentação ficou mais esclarecedora ainda. E obrigado. Dá para colocar mais coisas dentro do trabalho que já foi escrito lá, né? O que você acha? Sim, com certeza. Depois, eu acho que na hora de montar deve ter surgido mais ideias aí, né? Dentro daquilo que você tinha escrito inicialmente, né? Vamos escutar do pessoal da banca e eu volto a comentar depois. Alguém quer comentar dos professores? Fica à vontade. Posso fazer duas considerações? Claro, Denise. Imaginei que você ia comentar. Imagina se eu ia ficar quieta. Vai lá. Parabéns, doutor Michel. Foi assim uma apresentação, uma aula, né? Muito bom. Inclusive, Marcos, gostaria de parabenizar pelo nível, o excelente nível acadêmico de apresentações, tá? Assim, olha. Tá bom, né? Show de bola, hein? O pessoal tá me muito surpreendendo muito. E eu assim, eu não peguei a primeira vez que eu estou assistindo, então essas são as melhores formas, né, para a gente poder balizar e conversar sobre o assunto. Sim. Para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista e sempre a gente acaba puxando um pouquinho para nossa área, tudo. Então, osteosarcoma também nos ossos maxilares, né, na mandíbula, enfim, também extremamente raro, acontece o que menos de 5%, né, dos osteosarcomas, a gente sabe disso. Mas, de qualquer maneira, eu gostei muito dessa análise da temperatura ao longo do tempo. E o que na apresentação, doutor Michel, eu sugiro trocar os slides, colocar primeiro a imagem termográfica, depois os ROIs, porque a gente não sabe aonde está cada ROI, né? Está muito claro na sua cabeça, mas para a gente que está assistindo pela primeira vez, a gente não consegue saber, onde é o ROI 1, 2, 3, enfim, a gente fica um pouco perdido. E eu assim, sinceramente falando, eu fiquei um pouquinho perdida nesse detalhamento, né? Mas eu consegui entender a lógica e o que eu sugiro é sempre utilizar para essa análise evolutiva os deltas, né, que acabam sendo melhores, são uma referência melhor para a gente poder ver se está melhorando, se não está melhorando, o que está acontecendo naquela região. A gente sabe que o osteosarcoma é um tumor extremamente agressivo e como mesmo disse, até o diagnóstico final acaba podendo levar até 4 meses, né? Então, esses pacientes, quanto tempo levou para fazer, essa é a minha primeira pergunta, né? Quanto tempo levou para fazer o diagnóstico desses 4 pacientes? Essa é a minha primeira pergunta.
Assim, essa estatística de 4 meses é uma estatística internacional. Infelizmente, no nosso país não temos estatísticas para isso. A minha realidade é que a maioria desses pacientes são pessoas humildes. Então, eles têm grande dificuldade de locomoção, de transporte, e tudo é muito difícil. O que dificulta muito o diagnóstico de osteosarcoma, aí eu já vou parafrasear um outro professor meu. Eu gosto de parafrasear os professores, viu, doutor Marcos? Ele dizia que para diagnosticar um tumor ósseo, tem que pensar em tumor ósseo o tempo inteiro. Quando ele já está grande, imenso, não precisa nem ser médico ou da área da saúde para poder dar esse diagnóstico. Ele falava assim, até o maqueiro do hospital consegue diagnosticar isso. Mas, para dar o diagnóstico precoce, não vou dizer precoce, é inicial, mas assim, o mais rápido possível, tem que estar pensando em tumor o tempo todo. Então, assim, a minha realidade é que, às vezes, demoram 6 meses, 8 meses para chegar para mim. Esse garoto, desse caso que eu coloquei as imagens, ele demorou muito. Assim, apenas pela imagem termográfica, já dava para perceber uma grande diferença entre a primeira vez que ele esteve comigo, que foi quando eu fiz a primeira imagem termográfica, para o 4º ciclo de quimioterapia. Então, só nesse período, ou seja, ele já estava comigo, demorou aí pelo menos uns 2, 3 meses. Mas, assim, precisar exatamente o tempo, temporalmente, quanto cada um gastou do momento em que ele passou pelo primeiro médico, seja o pediatra, seja o ortopedista geral, seja o clínico da cidade, o médico da família, até chegar no nosso tratamento, assim, desses 4 eu não consigo lhe precisar temporalmente, mas, em média, são em torno de 4 a 6 meses. Perfeito. Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, levando em consideração que tem a quimioterapia pré-cirúrgica, né, e depois pós, qual que é a sua experiência em relação à neuropatia de fibras finas causada pela medicação, pela quimioterapia? Isso é relatado, assim, tem vários relatos na literatura de neuropatia pós-quimioterapia ou dor pós-quimioterapia. Nós não encontramos com relação à radioterapia no osteosarcoma, porque a radioterapia é contraindicada no osteosarcoma. Mas, assim, normalmente, os pacientes não reclamam muito. Eles estão tão envolvidos com a condição da doença em si, da condição sistêmica da doença, que esses incômodos, eu diria, menores, eles nem reclamam. Então, assim, quando não há queixa, é difícil a gente prolongar a investigação. E são pessoas muito sofridas, né? São muitos procedimentos, são muitas intervenções, são assim, muitas internações. Toda semana essa criança está se internando, muitos efeitos colaterais da quimioterapia. Então, especificamente, isso daí é uma coisa que realmente eu não escuto a reclamação deles. É um membro que eles não utilizam, eles não põem carga, então só por isso já deve ter alterações neuropáticas pelo desuso, né, que fica difícil ser correlacionado com a quimioterapia ou pelo desuso mesmo. Verdade. Perfeito. Bom, eram essas considerações, essas dúvidas e curiosidades também que eu gostaria de perguntar. Parabéns novamente pelo trabalho. Obrigado. E só esses 4 casos, eles já valem uma baita de uma publicação, relatos de casos. Com certeza. Muito bem, Denise. Mais alguma consideração sua, dos outros professores? Oi, eu só queria parabenizar, realmente eu não entendo nada sobre o tema, e eu valorizo, assim, foi uma aula, realmente aprendi muito aqui, concordo com a professora Denise, acho que tem que fazer ajustes finos aí, e, por favor, publicar isso como relato de casos, porque isso traz muita informação para quem está procurando aplicações da termografia, né? Eu acho, parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigado. Viu só, Michel? Olha só. O teu tema, cara, osteosarcoma, é um tema que se vê que é difícil ter na literatura, mas assim, é mais estendido, com termo, mas não tem nada. Então, você tá com um tema inédito, classificado ainda como relato de caso, pela casuística que é pequena, né? Então, tem que aproveitar ao máximo isso aí. Eu acho que temos que pensar numa publicação internacional.
sabe? Vamos botar em inglês aquilo lá. O que eu acho que dá para melhorar dá para melhorar, assim, porque o osteosarcoma é sempre uma coisa, um desafio, uma situação mais triste, né? Envolve crianças, mas dentro do teu trabalho, o foco foi mostrar que existe uma alteração térmica, tá? Evidente, que tem uma relação metabólica, e essa relação metabólica você consegue provar ela não só pelo padrão vascular que se descreveu, mas na evolução do tratamento. Na evolução do tratamento. Quando você usou lá a temperatura média para fazer o gráfico, que subiu e desceu, ela gera um pouco de dúvida, assim, em relação, às vezes, será que não foi efeito do ambiente? O ambiente estava um pouquinho mais quente, sabe? Metabolicamente o paciente estava mais ativo aquele dia. No delta-T, você corrige não tem essa dúvida, não existe essa dúvida. Então, eu considero que aquele gráfico do delta-T ele tem um peso muito maior do que o da temperatura média lá, o máximo que você possa fazer naquele dia. Então, o delta-T realmente é o mais confiável. Então, ele mostra realmente que está assimétrico, fica mais assimétrico, quer dizer, uma reação do tratamento, e depois ele vai normalizando, né? Você fez 4 momentos, não sei se dá para... São quantas sessões? Pode chegar em quantas? Então, de 9 a 12 ciclos, mas lá utilizamos o protocolo de 10 ciclos, são 10 semanas. Então, talvez faltou, sabe, um pouquinho mais ali, para ficar bem ilustrado, assim, e é porque aí chega naquilo que você questiona lá, qual que é o momento melhor para fazer cirurgia? Então, teoricamente, do ponto de vista termográfico, é quando o platô ele achata. Fica no platô, né? A curva fica no platô, não faz diferença mais de uma quimio para outra, ele já atingiu o máximo ali do ponto de vista metabólico. Isso não dá para perceber com as 4, ainda não dá para perceber. Mas, de repente, tendo mais, daria para perceber isso. E aí começar a questionar se precisa de 8, se precisa de 9. Né? Mas, assim, questionar sabendo que estamos vendo só um lado do problema, que é do ponto de vista metabólico. Né? Isso é bem interessante. E uma outra coisa que é em relação ao frozen surgery, a cirurgia frozen que você fez ali, será que não dá para fazer uma complementação termográfica nisso? Eu fiquei pensando, fiquei bem curioso, porque você mergulha no nitrogênio líquido, né? Isso. E aí deixar quanto tempo? 30 minutos? São 20 minutos congelando e 20 minutos no degelo. Tem algum problema se você mergulhar e retirar? Não, nos primeiros 5 minutos nós ficamos mergulhando e retirando, assim, para que não haja um choque térmico tão grande, né? Porque o maior risco do congelamento é a peça se quebrar. Tá, não, sabe por quê? Porque o que seria muito bacana de fazer? Faz a imagem termográfica antes de congelar. Prepara o fundo, deixa o fundo limpinho lá para dar um contraste só, para você ver que só aparece o tumor ali. Beleza, uma imagem próxima. Mergulha e já tira. E aí faz uma sequência de imagens. Faria uma curva de aquecimento no mergulho só. Por quê? Porque assim, a curva mais... Lembra das aulas que a gente teve de artrite? Então, tinha um teste mais ou menos parecido, assim. Então, se ele tem uma velocidade muito rápida de aquecimento, teoricamente, ele é mais agressivo metabolicamente, etc., e teria um pior prognóstico. Então, é um outro trabalho. Estou dando uma ideia de um outro trabalho aqui, que já que você faz o frozen, eu fiquei bastante curioso com isso. Tira, já faz uma sequenciazinha de imagem, pronto, acabou. Aí conduz o que tem que fazer, como vocês fazem lá. Mas, sabe, uma sequência de imagem ali, um cold stress com nitrogênio líquido, uma imagem... Eu não sei se a câmera captaria, porque assim, o nitrogênio está a menos 200. Não, você faz a imagem, depois que tira, faz uma sequência de imagem, porque ele vai aquecer. Uhum. Imagina que vai... É possível. Por isso que é bem rápido, um mergulho rápido, sim, para não congelar. Tá? Eu achei muito bacana isso para poder fazer. Então, é isso. O artigo pode ser ampliado, pode colocar um pouquinho de conteúdo novo, focar no delta-T. É até interessante, professor, que nesses gráficos aí que foi notado que no quarto ciclo a temperatura aumenta. O que é um relato comum dos pacientes é que a dor piora quando começa a quimioterapia. Quando começam os ciclos, a dor piorou muito. Depois do primeiro mês, indo aí já para o segundo mês, é que eles começam a relatar melhora da dor. Mas assim, o delta diminuiu, né? Mas o delta diminuiu. Mas o delta diminuiu. Ficou zero, ficou próximo de zero. Isso.
Não, Uma legal. perguntinha. Vai. Não, só agora falando sobre a dor, foi feita escala visual analógica ali, nesses ciclos? Não fiz. Seria assim, uma coisa interessante no fiz. futuro. Seria uma coisa interessante também cruzar, né? O EVA. Já que observou, né, que a dor piora no quarto, aí para não ficar subjetivo demais, assim. Mais um instrumento aí. Tá. Beleza, muito bom, excelente. E para terminar, que recomendação que você daria aí para quem, se fosse começar de novo após, ou para quem vai começar após, Michel? Olha, eu diria que a pós entrega muito mais do que o que é ofertado. Assim, me mostra uma outra visão da doença, que nós não temos no nosso conhecimento convencional, acadêmico, de faculdade, de residência, enfim. Ela permitiu com que eu começasse a ter uma visão diferente da própria doença, da evolução, de como eu posso atuar. Assim, realmente foi eu diria que foi abriu meu leque de visão, de conhecimento e de compreensão para a doença. Assim, eu recomendo bastante. Não, eu sei, mas eu quis dizer assim, se fosse lá no comecinho, o que você teria feito a mais depois que você viu tudo, assim? Porque você é um cara que acompanhou tudo, né? Eu vi que você sempre participativo, como todo mundo participou, mas eu sempre está assíduo, né? Sempre fazendo as perguntas. Professor, assim, ela me acrescentou muito, sabe? Eu acho que eu me empenhei bastante não só em estudar e aprender, mas assim, em aplicar. Tanto que eu estou tentando, lá no serviço que eu trabalho, com o pessoal da oncologia pediátrica, para tentar colocar a termografia como padrão desse acompanhamento da resposta quimioterápica. Eu realmente achei que ela foi muito válida para isso daí. E hoje a termografia faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Assim, eu só não uso se a máquina não estiver perto. Mais um viciado aí em termografia. Muito bom, isso aí. Parabéns, Michel.